Olá, meus amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, meu caro professor? Brincávamos de quase tudo, futebol, pega-pega, saia na mão, MMA, de tudo um pouco brincávamos. As meninas brincavam de dar aula, aquela coisa toda. Tinha professora. Puxar os cabelos das bonecas, aquela coisa... Eram artistas. Dar reguada na mão, que nem os professores da antiga, não era isso? Tudo isso. Graças a Deus, Deus livrou agora essa rapaziada, né? De hoje em dia, hein? Sim. Se não, era só chibatar. Com certeza. E hoje aqui estamos com uma convidada ilustre, especial. Apresenta ela, Luciano. Bom, estamos com uma professora artista. Ela veio aqui falar um pouco da arte, a Cláudia Gil. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Vamos lá nessa resenha. Cláudia, como é que foi tua infância? Onde você nasceu? Que bairro? Do que tu brincava? Era Maria Moleque? Como é que foi? Eu era Maria Moleque. Eu nasci em Santos, no bairro do Imbaré, e não brincava de ser professora. Aliás, os meus sonhos eram bem diferentes. Nunca fui assim uma excelente aluna. Eu fazia conta para passar de ano. Então, a minha meta era tirar a média. Porque, para mim, o mais importante na escola era o brincar mesmo. Gostava de brincar. Amava brincar. Subir Pega-pega, esconde-esconde. em cima das árvores, pegar fruta. Sim. Tive uma infância bem boa. Gostoso, né? E você falou que seus planos eram outros. Quais eram os seus planos? O que passava na tua cabeça? Então, eu sempre gostei muito de arte. Até minha mãe brinca que fala, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser pintora e desenhora. E eu gostava assim de recortar imagens de revistas e ir montando salas expositivas. Então, o meu sonho era trabalhar num museu. Aí eu comecei a fazer administração, não gostei. Aí, depois de um tempo, eu resolvi fazer arte. Mas, perdão. Não, pode perguntar. De onde que veio esse estalo? Pô, artes... Da infância, talvez? Eu acho que já estava incutido, assim, né? A minha avó era uma pessoa... Ela era costureira, mas ela fazia bonecas. Então, acho que a minha mãe também, cabeleireira... a família toda, assim, envolvida com esse trabalho manual. E estético, né? Então, acho que isso a gente já nasce, assim, com um pouco e aí vai despertando durante a vida. E aí eu resolvi fazer arte por uma questão de sobrevivência também. Eu tinha acabado de me separar, não tinha profissão, não tinha trabalho e tinha um filho para criar e queria dar um bom exemplo para ele. Aí eu pensei, como que eu vou pedir para ele fazer faculdade se eu não tenho? E aí a faculdade era curta, eram 3 anos, era o que eu podia pagar. E era o que eu gostava, né? Sempre gostei muito de arte. Acabou coincidindo, né? O desejo com a oportunidade. Sim, mas nunca pensei em me tornar uma professora. Tá. Falei, eu vou fazer uma faculdade de arte. E aí depois eu vejo o que eu vou ser. E aí a licenciatura entrou assim na minha vida. Eu falei, bom, eu estava tentando trabalhar, fui trabalhar no SESC, no projeto de cooperação, fazendo um monte de coisa, fazendo bijuteria. Aí fui para a Espanha, fiz uma especialização em museologia. Aí, quando eu voltei, abriu uma porta lá no Objetivo. Aí não sei se podia falar. Fica à vontade. Você falou que edita depois. Fica tranquila. Aí fui para o Objetivo e falei, vou ficar aqui 3 anos... para garantir o ensino médio do meu filho. Só que eu me apaixonei pela educação. Eu lembro que eu ia dar aula e aí eu falava, puxa, eu nunca quis ser professora, mas já que eu estou como professora, eu vou tentar ser a minha melhor versão. E aí eu fui me encantando. E essa questão do professor artista é o professor que ministra a aula, mas que cria também. E o meu grande barato, assim, o que eu gosto muito é criar os projetos que eu faço na Rede Objetivo já há 16 anos, né? Então... Vamos lá, só para mim entender um pouquinho, o pessoal também entender. A parte de artes, vamos ver se é do tempo que a gente fazia.
que era fazer octágono, quadrado. Não, mudou tudo. Graças a Deus. Mudou tudo. Senão eu não seria uma boa professora. Mudou tudo. Artes, que era desenho, fazer mapa. Era aquele tempo assim, pelo menos no nosso tempo. Não era no teu tempo também assim? Era. E aí, o que mudou? O que renovou? Então, nos anos finais, que é a antiga 5ª série até a 8ª série, eu tinha aula de arte que era desenho livre. E eu não curto muito isso, porque, lógico, toda arte, todo desenho tem que ter um contexto, né? Então, mas eu lembro, na minha infância, de fazer muito desenho livre. Aliás, foi a única matéria que eu fiquei de recuperação na vida. Mentira! Foi em arte. Que ironia, hein? Que Ironia, na maravilha. 6ª série. Aí, no ensino médio, era geometria. E eu lembro que eu queria ser arquiteta também. E aí, numa reunião de pais, a minha mãe foi na reunião e o professor falou para minha mãe: ela é meio desinteressada, fica lá no fundão. E aí ele perguntou para minha mãe o que ela quer fazer, né? Aí minha mãe falou: às vezes ela fala em fazer arquitetura. Olha assim, não, tira da cabeça dela, porque ela não vai ser uma Porque o princípio arquiteta. é isso, e não tá colando. E aí minha mãe chegou em casa e falou: você não vai fazer arquitetura. Aí fui fazer administração de empresas, mas também não me vi nisso e aí acabei desistindo. E então, o que pra gente voltar no tema, e o que mudou na arte? O que você ensina hoje? Assim, né, uma forma pragmática, assim, né? Porque explicar tudo mesmo não dá tempo do povo assistir tudo. Então, a arte hoje, ela tem um contexto, então a gente fala da história da arte, fala da arte contemporânea, da arte produzida na atualidade, mas dentro da escola eu sempre tento abordar o que é a arte dentro da sociedade e o que essa arte tem de significado para o aluno. E Então aí é a algo gente mais vai aprofundado agora. Sim, né? a gente precisa. Eu ensino os alunos a fazerem leitura de imagem, que é você aprender a ver e a ler o que o artista quis dizer com aquela obra de arte. Então, isso é pautado na Ana May Barbosa, até no Paulo Freire também. Porque quando uma pessoa sabe fazer leitura de imagem, ela acaba aprendendo a fazer uma leitura de mundo. Então, você acaba criando a sua autonomia, né? Você não se deixa ser manipulado. Então, dentro da arte, sempre tem os símbolos. Então, eu pego uma imagem de arte contemporânea, apresento para o aluno e, vamos construir um enredo juntos. E aí eu vou direcionando e eles vão criando uma história a partir daquela as coisas imagem. Que eles vão olhando. Isso. Né? Tentando traduzir. E isso vai criando um repertório no aluno também. E aí, para o futuro, ele vai ter... Não é só uma expressão, né? Porque muita gente fala a arte é uma forma de se expressar. É também, mas é muito mais importante do que isso. Ela faz com que você pense, você seja crítico, reflexivo, e aí vai despertar a tua autonomia, vai criar a tua autonomia. Ô Cláudio, só pegando um gancho na pergunta do Alexandre, remetendo ao nosso tempo de aluno, que a arte era, como você falou, era muito pautada, baseada em a arte que a gente conheceu, desenho. Muitos professores talvez ainda tenham essa postura, essa didática até hoje, mas a gente sabe que a arte ela é muito mais ampla, como você estava falando. E hoje tem, dentro da disciplina, dança, teatro, né? É muito mais amplo. Fala um pouquinho disso aí pra gente, por favor. Sim, virou até lei, né? Então a gente segue a BNCC e o professor de arte ele tem que abordar as 4 linguagens artísticas. Dentro do material que eu trabalho, a gente vai abordando. Lógico, eu sou formada em artes plásticas, então a minha maior habilidade é em criar projetos e ministrar essas aulas. Mas eu tive na faculdade aula de teatro, e aí a gente segue pesquisando também. Eu falo para os alunos, vocês não são os únicos a estudar. Tipo, a tua área é tipo que nem a medicina, que tem algumas áreas que acaba se especializando. A pessoa vai indo mais por aquele caminho. Olha que, a médica da que educação. comparação, A médica eu da gostei educação, disso. Sou a médica da educação. Aliás, a nossa Da função arte. de professor é curar a humanidade, né? De tantos maus aí que a gente tem vivido e sofrido.
quando você escolhe fazer arte, você vai fazer artes visuais, artes plásticas, ou você faz faculdade de teatro, dança ou música. Só que a BNCC, ela exige hoje que o professor de arte aborde essas 4 linguagens. Então você tem que aprender de tudo um pouco. Aí não é toda a faculdade que aborda, mas a gente, assim, eu tive, acho que foram 2 anos de música, 2 anos de teatro também. Só que, assim, a faculdade, ela te dá uma base. Eu acho que todas as faculdades, né? Você sai ali com uma base. O professor, ele aprende a ser professor na sala de aula. Né? Eu não tive, por exemplo, aula de pedagogia. Nenhuma faculdade tem pedagogia, só pedagogia. Então, quando você sai da sala de aula, da faculdade, você sai com os conceitos. Só que aí, colocar em prática... Nossa, eu lembro, sei lá, se eu sou professora há 20 anos e hoje eu lembro, eu dando aula há 20 anos atrás... Tem muitas coisas que eu não teria feito, sabe? Sim, são aprendizados. São aprendizados. Então, assim, eu vejo, principalmente depois do mestrado. Eu fiz um mestrado em educação e no mestrado, assim, as primeiras semanas de aula, eu me vi como muitos alunos que eu tenho, que as pessoas falavam de Bourdieu, Moscovici, até de Paulo Freire, e eu não sabia nada. Eu olhava e ficava assim, meu Deus, do que esse povo está falando? Esse povo está falando língua de Marte, né? E aí eu lembrava de muitos alunos que eu tenho. Extraterrestre existe. Falo, nossa, o que é isso que esse povo está falando? Todo mundo sabe. Aí eu falei, meu Deus, esse mundo não é para mim. Mas eu sou uma pessoa persistente, né? E aí eu tive uma ótima orientadora, a professora doutora Abdala, as colegas do grupo de pesquisa. Então, assim, uma vai segurando a mão da outra, vai apoiando, né? Ajudando, e aí eu consegui finalizar o mestrado. Então, o professor, o ideal é aquele professor que sempre estude, sabe? Ele tem que estar sempre estudando. E eu falo para os meus alunos, quando eu venho dar uma aula, eu não acordei, peguei o cadernetão e falei, hoje eu vou dar aula disso. Não. Eu já 2, 3 dias, às vezes uma semana antes, eu já estou ali estudando. Eu procuro ver o que está acontecendo hoje na arte que eu posso associar a essa aula para ampliar o conhecimento do meu aluno, para despertar o interesse dele. Você porque eu acho que colocar junto o teu ensino com o que está passando no momento? Sim, também? Porque eu acho que essa é a função do professor. O aluno, lógico, ele não é autodidata, alguns são. Mas, assim, o aluno ele pode pegar o livro e ler sozinho. Então, não é essa a função do professor. Eu acho que a função, a obrigação do professor é despertar o interesse do aluno pelo conhecimento. Então, eu tento levar uma aula assim que o aluno se sinta protagonista da aula, que ele participe, que aí ele vai associar, nossa, essa professora está falando disso, mas é da minha cidade, eu conheço esse artista. Né? Na história e na situação da aula que está acontecendo. Né? E aí isso faz com que o aluno se torne participativo, né, da aula. Ativo dentro da aula. E eu tenho um aluno que às vezes eu encontro e falo, nossa, professora... eu lembro, tudo bem, acho que foi ano passado que a gente foi no MASP e estava tendo a exposição do Francis Bacon. E aí, antes de levar o MASP, eu preparo os alunos para a exposição. Então, a gente conversa, fala, pessoal, como tem que se comportar no museu? A gente vai conhecer as obras do Francis Bacon, aí falo da vida dele, mostro algumas artes e tal. E a gente foi, acho que foi em maio do ano passado. Aí, esse ano, eu peguei a mesma turma e aí, conversando com eles, falei, olha, gente, esse ano vai ter a Bienal de Arte, eu quero muito levá-los, tal. Aí, eu vou lá para a Bienal, faço curso de educadora, né? Então, quando a gente vai para uma excursão, os alunos vão preparados. E aí, um aluno falou, nossa, professora, até hoje eu lembro da excursão que a gente viu o Francis Bacon. Aí, eu falei, nossa, ele não esqueceu. Legal. Marcou. Né? Lógico, não são todos que a gente vai atingir. Pra ti, né? Numa área dessa, eu creio que a porcentagem de interesse, eu creio que seja menos de 5% ainda, porque a população ainda é meio que... Carente, talvez?
Não é carente, porque informação Não, ainda carente mais de informação, hoje com a É. internet tem, Sim. se você quiser. Não tem o interesse, talvez. Isso aí, a cultura do povo não permite com que essa porcentagem aumente. Por mais que você se desdobre, né? Então, assim, mas aqueles que realmente vão se envolver, vão se envolver de coração, vão se tornar pessoas boas naquilo. Isso Não é? tudo é uma questão de manipulação também de quem está no poder. Sim. Né? Porque é lógico que não é interesse de quem está no poder que as pessoas tenham acesso a esse tipo de cultura, de arte. Porque cultura todo mundo tem. Eu só não gosto de algo apelativo sexual. Arte sexual eu Tá, já a gente não... já pode falar sobre isso daqui a pouco. Isso eu não gosto porque nem como adulto. Não acho que me convém. Tá. Né? Mas assim, a arte, ela faz a gente pensar, ela faz a gente refletir. Então, por que uma pessoa que está lá no poder e consegue manipular toda essa massa vai querer que o povo pense? Né? Então, Ou entregue um estudo de qualidade para ele poder... Porque é essa pergunta, né? Uma das perguntas. Por que quem está no poder não obriga as escolas a colocar um ensino de vida financeira desde criança? Né? Um controle financeiro. Porque é bom. Cria-se pessoas endividadas. E pessoas endividadas... dinheiro para os poderosos. Você não tem controle financeiro. Então, quando você não tem controle financeiro, não tem educação boa, arte, essas coisas, elas se tornam manipuláveis com qualquer situação que os poderosos fazem, né? É um eu negócio acho assim, um pouco mais profundo do que a gente pode imaginar. A gente tem bastante acesso à arte, não só no meio digital, mas tem muito museu que abre Tem espaço, bastante. por exemplo... O próprio MASP, se eu não me engano, é terça e quarta-feira que é gratuito. Escola da rede municipal não paga. Mas eu acho que o problema, lógico, é muito difícil você ter acesso a esses lugares, não é fácil. Mas eu acho que o grande problema assim, da educação em relação à arte é que ainda existe um mito, um falso discurso de que arte é entretenimento. E ela pode ser, assim como o futebol. Sim. Só que na educação, a gente não pode usar a educação física e a arte como entretenimento. A gente tem que usar a favor da educação. Então, eu acho que essa questão da educação continuada dos professores é falta de interesse do poder público. Né? Então, um professor que estude, cada vez mais ele vai ser melhor dentro da sua profissão. E ele sendo melhor dentro da sua profissão, ele vai formar... discípulos. Né? Sim. Só que aí a gente volta nessa questão. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa persistente. Eu me apaixonei pela educação porque eu descobri que eu amo a humanidade. E essa questão que eu lembro lá atrás de eu querer trabalhar com museu, hoje eu vejo muito claro isso, que eu queria trabalhar no museu não era para fugir das pessoas e ficar perto da arte, era para manter a arte, porque eu acredito na humanidade. Eu quero uma sociedade melhor, que tenha mais igualdade, mais diversidade, mais respeito. Então, eu acredito que, enquanto os professores também não se envolverem, não tiverem esse incentivo do poder público, a nossa educação vai ficar cada vez pior. E gerando uma sociedade cada vez pior também. Eu vejo que algumas profissões, a tua também, algumas, elas nadam contra a maré. Né? Por quê? Algumas profissões empurrando a cultura, empurrando o conhecimento, tentando lutar contra a informação de bobagens, um maremoto de bobagens de internet o tempo todo, deixando a pessoa naquele mundinho. E aí, quando ela olha para a Cláudia ali encenando, daqui a pouco, legal, daqui a pouco vem um maremoto de novo, de informação, tentando derrubar tudo aquilo que, com tanta luta, uma pessoa tentou inserir dentro dela. Então, assim, eu vejo que algumas profissões são ingratas, porque a gente se mata para tentar trazer um conhecimento, uma situação, e aí acaba, a parte da internet, acaba levando aquilo, que é plantar uma semente dentro da pessoa. E aí vem alguém e joga um lixo em cima.
E aí você mata. Algumas florescem, mas a grande maioria se perde no caminho. A gente, na sala dos professores, a gente fala muito dessa geração TikTok, né? Que é tudo rápido, é tudo muito efêmero, passageiro. Mas aí eu penso assim na importância da família. Sim, né? sim. Eu acho que quando... Eu lembro, assim, desde sempre, a gente sempre almoçou ou jantava em família. Todos sentados à mesa. Sem celulares. Sem celular, né? Nem existia. Sem televisão. Todo mundo de blusa. A televisão ficava na Aquele sala. calor de 40 e todo mundo de blusa, de cachecol. Que era respeito. Mas, enfim, a família era muito participativa. Então, o que eu vejo hoje, assim, a minha experiência como educadora, como professora, aquele aluno mais participativo, que ele vai a museu, que ele engrandece a sala de aula, é porque a família é mais presente. Sim, ela é mais inserida na cultura. Então, eu acho que assim, não adianta, quando você fala, a gente está remando contra a maré. Tudo bem, a gente vai. A gente vai continuar. Eu acho que sempre foi assim. Eu, de criança, eu não gostava de ir para a escola. Já era assim. A escola era um lugar chato, era muito legal na hora do recreio, porque eu corria pela escola brincando de pega-pega. Tá no grupo, tá com minhas amigas, meus amigos, isso era legal. Ficar sentado, e naquela época não tinha ar-condicionado na sala de aula, era ventilador. Então, ficar sentado ali durante 4, 5, 6 horas era muito chato. Essa geração de hoje, Cláudia, iria sobreviver o que a gente passou nas escolas? Sim, porque é outro contexto. Ou eles iam chorar pro papai e pra mamãe, como sempre? Levaram uma bronca aí para tomar 3 dias de suspensão. Eu não posso falar nada mal, nada dos meus alunos. Então, é que eu tô falando, a parte dela é uma parte gostosa de se viver ali. Não é algo pressionante. Agora vocês falaram ela não pressiona a pessoa, entendeu? Não, eles com gostam estudo, de eles arte. gostam. Então, para ela, ela não pode falar. Não é tipo que nem geografia, que é você... Matemática, é um negócio que você tem que ser, muitas vezes, um pouco mais rígido, senão a pessoa não vai tirar as notas necessárias para se tornar uma pessoa boa. O dela não, o dela é o amor, o carinho, vem comigo, né? Não, um pouquinho mais light. Dentro da arte, a gente tem um trabalho também na escola que vai eu pego do 6º ao 9º ano e às vezes vou até o 2º do médio. Então, assim, eles estão com a gente já num projeto pedagógico, desde artístico, pequeno, né? Desde pequeno. Então já é natural. Então, assim, tem aluno que não foi meu ainda, me encontra no corredor e fala: ai, professora, quando você vai ser minha professora? Legal. E eu encontro eles, eu monto exposições, faço projetos. A gente fez um projeto há 2 anos que a gente constrói esse projeto, que é uma pintura em lenços, se chama Lenços do Amor. Então, os alunos pintam lenço, aí tem uma ONG de costureiras que faz a bainha nesse lenço. Eu expus no ano passado lá na Pinacoteca, no Jardim, e os lenços foram doados para instituições que apoiam as mulheres com câncer. No mês de outubro, né, na campanha Outubro Rosa. E tem além de ter esse contexto social, tem o contexto artístico, porque as pinturas são a partir das obras da Yayoi Kusama, que é uma japonesa que pinta só bolinhas. Então, quando eu falo da arte na escola que eu atuo, a gente fala de um projeto que começa lá no 6º ano e vai até o 2º ano do médio. Então, os alunos... Já está natural. Eles entram no 6º, eles já vão pegando... que nem quando arte. A senhora falta, ele já... Caramba, cadê minha professora, hein, Isso não acontece. Não acontece? Olha há anos... Acho que, sei lá, já deve ter uns 6, 7, 8 anos que eu não Nunca falto. deu um atestado, professor? Nunca. Essa é boa, rapaz. Nunca deu atestado. Eu odeio faltar. O professor Luciano tá dando atestado direto. Não. Tá dando atestado direto. Não, eu não falto. E quando eu vou eu vou marcar exame, falo: olha, eu tenho aqui um horário para quarta-feira de manhã. Eu falei: de manhã eu não posso porque eu dou aula. Tem que ser à tarde. Aí, algumas tardes eu consigo encaixar. Legal. Ou sábado, eu vou nas férias.
Eu não gosto de faltar. Então eu já sei que se eu abrir uma escola futuramente, eu vou... Você já sabe que vai contratar eu e a Cláudia. Eu não sei se os alunos... Não, tu tá muito atestado. Eu não sei se os alunos ficam felizes, né? Mas eu não falto. Ai, que legal. Mas então, quando eles... então esse projeto começa já desde o 6º ano. E aí uma coisa também legal na escola é que eu tirei a prova de arte. Então os alunos... Eu falo que a arte não é para enquadrar, é para quebrar paredes. E aí vinha aquela prova padrão de 10 questões. Engessada. Isso me incomodava. E eu sempre levava para a direção. Gente, arte não pode ter prova. Não é assim que se avalia um aluno. O artista, né? Aliás, em nenhuma porque cada matéria. um tem o seu modo de fazer, de pensar, de então, agir. aliás, eu não... tinha esse que ser diferente modelo, mesmo. assim, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem essa peneira do vestibular. Então, tem que ser assim. Mas aí, em arte, a direção resolveu me apoiar. Falou, tá, você está brigando, vamos tirar a prova de arte. Mas se os alunos não se envolverem, volta a prova. Ó, sim, já porque tem 3 anos que a gente não tem prova de arte. Então, eu faço projetos. Então, eu combino já com eles no início do ano. Falo, ó, são 5 pontos de sala de aula. Tá. Participação, trouxe material... participação de forma positiva, essas coisas. Tu já está ganhando lá 5 pontos. Os outros 5 pontos são os projetos. Então, por exemplo, vamos fazer um projeto de pintura em tela. Aí eu tenho a autonomia de participar, de levar a tela, a tinta, o pincel, me entregar para o projeto. Que nem ano passado, eu fiz o projeto Portas e Janelas. Então, cada aluno ele teve que buscar na sua memória afetiva um lugar onde ele ficou marcante teve um momento feliz. Podia ser com a família, com quem ele quisesse. Aí eles começaram a pensar, buscaram essa memória afetiva. E aí eu falei, agora você vai pegar a porta ou a janela desse lugar e vai pintar na tela. E foi, assim, uma experiência emocionante. Então, na verdade... A senhora é uma super heroína, né? Porque uma professora que tira a prova de você para que você não precise fazer prova é heroína. Ela deve ser ovacionada quando chega, cara. Mas nenhum aluno deixou de participar do projeto. Tô brincando, pode dizer. Todos eles participaram do projeto, porque é muito legal, porque a gente consegue espaços bem bacanas aqui em Santos, em São Vicente, no Guarujá. Então, a tela deles vai para a exposição, eles querem participar. Foi na Casa do Barão, né? Na Casa do Barão, na Pinacoteca, lá no foyer do Teatro Procópio Ferreira. É lindo. Então, todo ano a gente já tem... é você que faz esses projetos na sua cabeça. Sai tudo daqui. Então você já é um artista. Por isso que eu falo que eu sou professor artista. Mas por que isso? Eu me alimento de arte. Sim. Então bati aqui. Eu vou muito a museu, a teatro, cinema, eu amo. Você sempre está buscando informação e conhecimento. Tudo isso vai alimentando o professor, né? Então, quando eu estou viajando, eu sou uma pessoa que eu tenho assim, uma linguagem visual bem bacana, assim, eu percebo tudo que está à minha volta. Assim. Quase uma Cláudia Picasso. Quase. Quem dera. Quase uma professora Cláudia Picasso, né? Em alguns pontos, sim. Acho que eu não tenho o talento dele, mas tenho, acho que um pouquinho da sensibilidade que o Picasso os projetos teve. que você faz é legal, é interessante. É bem legal. É envolvedor, faz as crianças se sentirem à vontade. Então, aí eu não tenho problema com essa questão de prova. Por quê? Eles garantem a pontuação na sala de aula, que normalmente são participativos, mas não quer dizer que todos vão ganhar 5, né? Sim. Porque aí também eu tenho esse controle. E no projeto todos participam. E na hora de você avaliar um trabalho plástico do aluno, a gente nunca avalia se ficou bonito ou feio, né? A gente vai avaliar nos elementos visuais, se ele entendeu a proposta, se ele se dedicou, e aí ele vai ganhar a nota dele. Eu falo para ele que eles são funcionários, né? E o salário deles é a nota. Então, se você se dedicou, você não faltou, né? Não trouxe um atestado, né? Se pegou atestado, já perde nota. Você vai ganhar lá 100% do seu salário, que é a nota. Legal, legal. É um negócio que
bacana de se... E é esse outro projeto que eu fiz dos lenços, depois a gente foi em várias instituições fazer a doação dos lenços. E os alunos foram comigo. E como é que era o comportamento? Como é que foi o comportamento deles na hora da doação? Você percebia ali algo assim mais... questão emocional deles ou não? Ai, gente, eu sou chorona. Não, eu sou chorão. Então vamos... O tempo Peraí, vai deixa eu beber passando, água. a gente vai Então ficando vamos mais... jogar as a gente vai lágrimas, ficando mais não tem velho, a gente vai problema. ficando- A gente vai ficando muito mais sensível. Gente, ó, vocês já me chamaram de senhora, Não, tu- estão falando de velhice. Não, você não. Tu eu. já desde moleque era sensível. Não. Porque tu torce Ai, pro que time que bom. faz tu ficar sensível. Trimundial, rapaz, para com isso. Vamos mudar de assunto. Tri mundial, então não é do Santos que ele tá falando. Ó, tá vendo? A população sabe. Quem é Tri? São Paulo. Ah. Mas, Cláudio, vamos lá. Você percebeu que houve ali um envolvimento ali emocional deles durante ali a entrega do lenço? Olha, ou não? a gente, nesse projeto, a gente começa sensibilizando o aluno dentro da sala de aula antes de fazer o projeto, antes de pintar. Então, eu convidei uma professora da escola, que ela está fazendo o tratamento contra o câncer. Então, ela falou da importância do lenço, falou sobre a doença. Houve um preparo Teve. antes. Aí a gente trouxe também uma psicóloga da escola, a Rosane, que ela falou também sobre o que é a doença, o tratamento, que o câncer não é um atestado de morte, né? Então, muitas pessoas não querem falar a palavra. Quando vê uma pessoa sem cabelo, sem sobrancelha, se afasta, não olha. Então, a gente foi quebrando esses preconceitos dos alunos, né? E aí, num determinado momento, essa psicóloga perguntou lá, quem de vocês conhece alguém que teve ou está com câncer? E muitos alunos levantaram a mão. Sim, essa E aí doença... eu perguntei para eles, vocês querem falar algo? Ninguém quis falar. Porque é uma doença assim... É traumatizante. Pra quem vive... Né? Assim, a junto família ali ao lado. toda fica doente junto, porque Desestabiliza todo mundo. É difícil, é muito difícil. Então, eles foram preparados antes. Então, teve essa sensibilização. Aí, na hora da pintura, eu ensinei uma técnica da Polka Dots, da Yayoi Kusama. E aí, eu falei, gente, pensa naquela pessoa que vai estar recebendo esse lenço. Isso vai ser um abraço para ela. Um conforto. Né? Um conforto. Então, teve essa sensibilização também na hora da pintura. Aí, na hora da exposição, ficou muito bacana. A Pinacoteca Benedito Calixto cedeu os jardins. Então, a gente construiu varais lá. A Ana foi prestigiar o trabalho. Ficou muito bonito, porque batia o vento, os lenços. Ficou lindo. Aí, a gente fez uma roda de conversa lá na Pinacoteca, no Salão Nobre, com algumas convidadas. Então, teve esse outro motivo. Alguns alunos foram também. E aí, para fechar, a gente fez a doação dos lenços. A gente foi no Guarujá, na Câmara dos Vereadores, fazer a doação. Tem um instituto, que agora eu não lembro o nome lá no Guarujá, que elas fazem até remo, né, a canoa havaiana, com as mulheres que estão... Que saíram dessa fase aí do tratamento. Vai dar até uma matéria na TV essa semana sobre esse grupo de mulheres aí, da canoa havaiana. Isso. Aí tem, aqui em Santos a gente doa para o Caora também, que é um projeto também da prefeitura. Aí os alunos foram doar, as mulheres prepararam um lanche para os alunos, eles fizeram... tem uma piscina lá que faz uma simulação da canoa havaiana, os alunos participaram. Doamos para o Senim, para o Neomama. Então, assim, o projeto começou uma coisa pequena, de um ano para o outro, ele cresceu muito. Começou a pegar proporção. E eu espero que esse ano cresça mais e mais, né? Legal. E o depoimento das mulheres, quando elas recebem o lenço, é muito emocionante também, né? Porque elas falam dessa questão da importância do lenço, assim, que ele é um símbolo, mas que traz... torna elas mais femininas, né? Porque é muito ruim para a mulher perder o cabelo. Né? Sim, é uma das algo vaidades. que mexe muito com a autoestima da mulher. Então, você usar o lenço na sua cabeça te traz um pouco... de conforto. Desse conforto do lado feminino. Não expõe. E ainda tanto. mais assim, sabendo que foi pintado por um aluno, por uma criança.
E teve até um mexe, fato lá no Caora, que um menino, um aluno, foi levar o lenço, junto de outros, tal, mas aí na hora que ele levou, ele pegou, ele falou, professora, esse lenço fui eu que pintei, e estava na mão de uma mulher. Que bonitinho. E aí eles se abraçaram muito. Bonitinho. Né? Porque foi uma coincidência, assim, mas ele Legal. conseguiu entregar o que ele fez para ela. Cláudia, e aí a gente falando de tudo isso, a gente acaba acalorando o coração. Fica emocionado, cara. A gente E fica aquele emocionado calor e lá? acalora o coração e aí a gente sente calor. Sente calor. Me lembra de quem? A gente lembra deles. Deles Mundial quem? Deles Refrigeração, seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, atendimento é 5 estrelas, pode confiar. Eles trabalham com vendas, manutenção e instalação. Temos também a Turtle, que é uma camisa refinada, de algodão egípcio, de extrema qualidade. E o bom de comprar uma camisa da Turtle, que você ajuda algumas instituições, SOS Câncer, SOS Bichos e Missão África. Turtle. E também temos nossos amigos aí do estúdio Tela VIP. Você quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação profissional, entre em contato com eles no @TelaVip. Toca daí, Lu. Ô Cláudio, tu acha que o ensino de arte pode ajudar alunos com problemas emocionais? Com certeza. Você já presenciou algo assim, que lembre ou não? Ou Não, no sim. geral? Sim, basicamente, assim, todo dia que a gente... Principalmente esses projetos, assim, né? Então, por exemplo, esse das portas e janelas que eu estava comentando com vocês. Eu lembro de uma família, de um aluno... vou falar Léo, foi o Léo. Ele foi com a família lá e aí começou viram a exposição, foi na Pinacoteca, naquele salão, naquele espaço cultural. E aí a família pegou e foi ver a porta, falou, eu expliquei o projeto, falei, eles buscaram aí uma memória afetiva de um lugar importante, e aí a mãe perguntou para ele, que porta é essa que você pintou? Já vou chorar. Aí ele falou assim, é a porta da nossa casa. Né? Então, isso tem um significado, e aí a família se abraçou. Então, assim, é muito bonito você ver essa valorização da família, por isso que é tão importante. E é o que a tua fala lá no início, né? O poder da família. Né? Aproxima, se não né? tem parceria escola-família, aí não tem esse desenvolvimento. Né? Fica mais difícil. O aluno ele pode gabaritar nas provas, ele pode entrar na melhor faculdade, conseguir a melhor vaga no mercado de trabalho. Mas se ele não tiver esse lado emocional desenvolvido... saber lidar com a diversidade, saber conversar, né? Ele não vai se sair bem nesse campo profissional. Hoje em dia as empresas elas não estão buscando só o melhor numa determinada habilidade. A pessoa ela tem que trabalhar, tem que saber conversar. Hoje em dia ser um líder não é mais ser aquele cara ditador, faz porque eu mando e acabou. Não tem mais isso no mercado de trabalho. A gente tem que conversar. Eu acho que a sociedade está cada vez mais buscando essa humanização. E a arte, ela trabalha diretamente isso, né? Cláudia, um aluno que te aprontou na sala da aula, te colocou naquela furiosa. Um é pouco, né, Cláudia? Não, mas assim, furiosa não. Vários em momentos engraçados. Sim, furiosa assim. que eu falo é um momento engraçado, né? Naquela resenha. Olha, tem um... Que ficou marcante. Marcante, eu lembro até. Ele já está em faculdade, o Enzo. A primeira aula que eu fui dar de tinta para eles, esse menino deixou cair um pote de tinta vermelha. Mas, gente, a sala ficou vermelha, sabe? Foi assim... Foi a sala. Normalmente ele bateu no pote e voou. Voou. E eu lembro que ele era loirinho. Todo e mundo pintado de vermelho. Ele pintou o cabelo de azul, mas aí já estava um azul meio esverdeado, alguma coisa assim. Tá um camaleão. E isso acompanhou assim, até ele sair da escola, eu olhava para ele, o Enzo, lembra aquela aula? Mas normalmente, assim, os problemas são com tinta. Tinta. Porque é difícil mesmo de manipular. E nessa faixa etária também, eu falo para eles, quando vocês são menores, vocês vão abrir a porta e vocês têm que fazer força.
Aí, de repente, de um ano para o outro, vocês crescem. E vocês continuam fazendo a mesma força para abrir a porta, para fechar a porta. Então, vocês devem ouvir direto. Não bate a porta da geladeira. Abre a porta com educação. Aí eles, nossa, minha mãe fala isso direto. Falei, então, vocês agora têm que começar a perceber o corpo de vocês. Aí daí a importância da aula de teatro, de dança, né? Porque quando a gente tem essa consciência corporal, a gente começa a conseguir domar, né? A nossa força, o quanto que eu coloco de força para fechar a geladeira. Eu acho que o Luciano tinha já uma professora parecida contigo, Cláudia, porque ele chegava lá na rua, lancheirinha tudo ajeitadinha, ele levantava a pochetinha, pegava uma canequinha colorida, lembra daquela canequinha que a gente tinha no parquinho? Ele era assim, rapaz, você já tinha professores de primeira linha. Mas é o que a Cláudia falou, a preocupação da família. Então eu ia pra rua, minha mãe vai ficar muito tempo brincando, leva o lanchinho. Se tivesse um solzinho desse, já era um chapéuzinho, um bonezinho. Caramba, legal, velho. Cláudia, mudando de assunto, qual que é a maior dificuldade que os alunos enfrentam hoje para aprender arte? É o celular ou não? Então, graças à lei 15.000 e alguma coisa, que eu ainda não decorei, o uso do celular não é mais permitido dentro da escola. Não, mas eu digo até mesmo dentro de casa. Na hora de estudar, sei lá. Porque a juventude, a população em geral, mas a juventude mais, é refém do celular. Ah, sim. Eu acho assim, que essa tecnologia, se não tiver o celular, eles vão usar o computador. Se não tiver o computador, eles vão usar a televisão. E a gente também passou por isso. A nossa vantagem é que a gente tinha mais liberdade na rua. A gente cresceu brincando na rua. E essa molecada não consegue mais, né? Por conta do trânsito, da violência. Então, eles usam mais os meios digitais. Dentro da sala de aula, melhorou muito, assim, uma coisa assim absurda. Não pode entrar com o celular. Ele pode entrar na escola com o celular desde que esteja desligado dentro da mochila. Porque até ano passado, assim, dava dó, sabe? A minha vontade era chegar pro pai e pra mãe e falar, pelo amor de Deus, tira isso do teu filho. As crianças estavam viciadas. Mas é capaz deles quererem te agredir. Porque você falou mal da situação, temos de entendeu? Temos de tudo. Mas era aluno que falava assim. Eu falava, gente, guardou o celular, parou. Não, professora, tô passando de fase. Peraí, tá acabando. Sabe assim, era um absurdo a falta de controle que eles tinham com o aparelho. Então, esse ano melhorou demais. Só que, ao mesmo tempo, é que assim, a gente não tem, eles não têm essa maturidade. Assim. Essa regra mudou esse ano? Esse ano. Então, veio da onde essa regra? É uma lei federal. Uma lei federal. Então é obrigado a executar. Aliás, nem professor. Ninguém pode estar com celular dentro da escola, né? Então, só que assim, eu falo, é engraçado, porque eles não têm essa maturidade. Porque se a gente tivesse essa maturidade, o celular ia ser uma ótima ferramenta de trabalho para a sala de aula. Sim. Né? Porque às vezes eu estou falando uma coisa, eles assim, que nem ontem eu estava falando da Mona Lisa, e aí eu queria mostrar para eles que a Mona Lisa não é uma pintura em tela, é uma pintura em madeira. Aí eu fui lá no computador, busquei a imagem e mostrei o lado de trás da Mona Lisa, que era madeira. Só que aí eu fiquei pensando, falei, nossa, se não tivesse computador aqui... Aquilo não era tecido, era madeira? É madeira. E todo mundo pensa que é pintura em tela, né? É só uma curiosidade. Mas assim, que por causa da foto também, né? A imagem nos livros parecia que era um tecido. Nem... Naquela época era só mais quem comum estudava mesmo ia saber. É mais comum eles pintarem em madeira do que em tela. E o artista que fazia as suas próprias telas, as suas próprias tintas, né? Não tinha calunga, jambo, não tinha nada disso. Você tinha que ir atrás e montar o teu material. E aí, essas aulas, por isso que eu falo, eu sempre pesquiso, né? Aí vai falar da aula da Mona Lisa. Não, mas, gente, há pouco tempo atrás jogaram sopa na Mona Lisa. Então, é legal quando você traz o que está acontecendo hoje, né? Na atualidade, para a sala de aula. E, às vezes, o uso do celular permitia isso.
né, do aluno perguntar alguma coisa que eu não sei, que eu não sou obrigada a saber tudo, graças a Deus. Eu falava, pesquisa aí pra gente. Só que, infelizmente, no início do celular na sala de aula, a gente conseguia trabalhar assim. Mas por conta, acho que falta de maturidade mesmo, eles acabaram extrapolando. São crianças, são adolescentes. Falta de maturidade. Não tem controle. Sabe onde que está o problema aí do celular? Na minha visão. Criança faz 2, 3 anos, já ganha o celular e o pai dá na mão, chegou cansado do trabalho, não tô cansado, pega o celular e vai para lá. Então, a família talvez seja culpada deles não terem essa maturidade, usar o aparelho da forma correta. Eu acho que não. No caso, meu filho eu dou o celular para ele desde 1 ano e meio. Mas ele só foi ter o próprio celular com 15, 16 anos. E então, assim, ele nunca foi pro colégio com o celular, ele nunca, entendeu? Não, mas você impôs regras. Sim, também. limites Então. para a situação. Então, assim, você tem... É que hoje alguns pais querem dar a liberdade aos seus filhos, a liberdade que ele tem. Ele acha que o filho dele tem a maturidade que ele tem. De falar assim, não, agora acabou, agora eu tenho que trabalhar. Não, agora acabou, agora eu tenho que descansar, porque amanhã eu tenho... Criança não tem isso. Então, se você não colocar os limites, você não precisa tirar. Se você colocar limites, ela vai ficar tranquila. Meu filho nunca foi viciado em situações de internet. Hoje ele está mais porque está com 18 anos, aquela coisa toda, então também deixo ele lá naquele cantinho dele, tá tudo certo, é melhor do que estar na rua, né? Com risco de fazer bobagem, então tá bom, tá tudo certo. Mas o que a gente está querendo chegar é nessa situação. O pai e a mãe, ele quer dar a liberdade para o filho que ele tem. Só que o filho não tem a maturidade de parar. Ele não é adulto ainda, ele não sabe que aquilo ali, muitas horas, vai ser prejudicial para ele. Mas eu acho que muitos adultos também não têm essa maturidade, né? Tá cheio de adulto que tem cheio de adulto que tem 15 anos. Não, e que é viciado também no aparelho, né? Sim. E o aparelho é muito atrativo, a internet é um mundo atrativo. É mais colorido, é mais dinâmico, todo mundo só posta... E na hora que você enjoa, a gente já troca, muda, é muito rápido, né? É engraçado, você só vê gente bonita, é cheio de filtro. Quando passa feio, tu troca. Então, realmente é atrativo, né? E daí a importância da arte dentro da educação, porque você sai desse mundo virtual, por exemplo, você vai num museu, tudo que estava lá no material didático ou na internet, você vê ao vivo. Né? Então, é mais gostoso, né? Mas, para isso, o professor precisa preparar os seus alunos para a visita. Luciano, quer fazer a última pergunta para a gente entrar no bate-alfa? Bom, vamos lá. Como é que você vê a inteligência artificial na arte? Tu acha que vai influenciar no ensino? Já influencia? Na vida dos artistas também? Boa pergunta. Eu achei que não ia dar tempo essa. Assim, já tem muitos artistas utilizando a inteligência artificial. Eu acho que é um debate longo isso, porque quando a gente fala de arte contemporânea, essa semana eu estava dando um exemplo para os alunos, né, que eles falam assim, meus alunos já não têm mais esse discurso, mas quando eu pego uma turma nova, um aluno que veio de fora, eles costumam falar assim, hoje em dia o artista faz qualquer coisa na tela e já fica rico e famoso. Isso é um preconceito, é um conceito que foi estabelecido por alguém. Se fosse assim, tem que ter mais artista pobre do que rico. E a gente fica repetindo. Só fica rico quando morre. Também é um preconceito. Não, eu estou falando assim, os grandes quadros e artes que ficaram milionárias numa venda, quando o cara morreu. É porque na arte, né? Tem um tempo assim, né? Então, por exemplo, eu quero me tornar uma artista. Então eu vou estudar, eu começo a fazer exposições de forma coletiva, aí eu consigo participar de uma exposição individual, aí eu sou convidada para ir para uma Bienal, e aí o meu quadro vai para um museu de arte contemporânea. Então, assim, são passos que a gente vai dando na arte até chegar num grande museu. Então, aí você vai, mas
Aí depois que você morre, que o seu quadro vai lá para o Museu de Belas Artes. Sim, porque até então ele estava em outro circuito, que é o circuito de arte contemporânea, bienais, galerias. Então, realmente, a arte ela leva um tempo para ser reconhecida. Mas não quer dizer que o artista que está vivendo da arte está passando fome. Falo para ele, gente, um artista... Não, mas isso aí foi de boca de pessoas que vivem da arte. Agora, se é mentira, se é verdade... Não, a gente tem de tudo. A gente não sabe. A gente tem médico... Todos os médicos são milionários? Não, jamais. Todos os jogadores de futebol são milionários? Entendo. Nem todos os artistas são milionários. Sim. A gente tem. Tem o Romero Brito, Vicky Muniz, tantos artistas brasileiros aí vivos e fazendo sucesso e conseguindo viver e viver bem da sua arte. Bem, né? Mas assim, a maioria dos profissionais é o trabalhador comum, gente. Trabalha, ganha o seu dinheiro, paga a sua conta, às vezes consegue viajar uma vez por ano, às vezes não. É o trabalhador comum. Então, esse negócio de... eu fiz um risco, fiquei rico, milionário, famoso, é mentira, não existe. Quando você vê algo que significa isso, você vai pesquisar a vida artística desse artista para ver como ele chegou lá. Né? Então, eu falei para uns alunos essa semana, eu falei, teve um artista que pegou uma tela e fez um rasgo no meio. Se eu fizer isso hoje... não vou estar falando nada, porque já teve algum artista que já fez. Mas o que ele quis dizer com essa tela, com essa obra de arte? Ele transformou um plano bidimensional, que tem altura e largura, num plano tridimensional, que tem profundidade. Então, para mim, ele foi um gênio. Então, a gente tem que entender qual o contexto, o que o artista quis dizer e como que ele chegou nessa obra. Não foi da noite para o dia. Ele tem uma vida acadêmica, né? Então... Bom, aí você falou da inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial eu não sou contra, eu acho que ela ajuda, mas a gente não pode viver só disso, porque a grande sacada que só nós temos é a criatividade. E a criatividade ela é muito trabalhada nas aulas de arte, em outras disciplinas também, mas muito mais na aula de arte. E aí eu falo para eles, qual vai ser a diferença de um químico criativo para um químico que não tem criatividade? O químico que não tem criatividade, ele vai repetir as fórmulas. Um químico que tem criatividade, ele vai querer criar uma nova fórmula. Né? Então, essa é a diferença de um artista para um médico, para um químico, para um jogador de futebol. O jogador de futebol aí milionário é o que tem mais habilidade, é o que tem mais criatividade. Sei lá. A gente vai entrar no bate-alfa, não sei se o Luciano te falou sobre bate-alfa, é uma pergunta, te faço uma pergunta, você responde reto e direto, que vier logo à mente. Ai, meu Deus! Mas vou te falar, viu, Cláudio, se tu tivesse pintado um quadro da molecada lá na Alfaia Rodrigues, ela tinha ficado rica. Ixi! Que só tinha coisa bela. Eu tô com os pensamentos aqui, vou nem falar, mano. Ixi, Maria. Você tinha ficado rica, Cláudio. Se você tivesse nascido na Alfaia... Rapaz, você ia pintar o quadro e ia vender milhões. Isso é fato. Tinha gente que lá, só tinha proeza. Tinha uns que eram até mascarados para esconder a beleza. Só tinha proeza. Brincadeiras à parte, vamos lá. Um momento que ficou marcado na sua vida. O nascimento do meu filho. Qual o nome dele? Paulinho. O que te faz ter sentido na vida? Amor. Algo que você perdeu em algum momento da sua vida, mas que você recuperou. Acho que é a autoconfiança. Se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? A minha avó. A vovó é bom, vovó é... Um projeto que gostaria de realizar? Nossa, pegar só um. O que veio na mente, logo de primeira. Eu acho que viajar, eu gosto muito de viajar. Bobinha gostaria de conhecer ela, né? Bobinha. a França, a Itália. Gostoso, né? É. Seria ótimo, né?
Se eu pudesse voltar no tempo, Eu voltaria para um abraço com meu filho. um desejo, Um desejo? Que a gente tenha mais equilíbrio social. um som. O mar. E amiga do Luciano. Um sentimento ou atitude humana que você não aceita. Racismo. Algo que te faz sair do sério. Racismo. Um livramento. Um livramento? Vixe, Maria. Pode ser alguém. Alô? Tem uns que é uns livramentos aí da nossa vida. Que Deus abençoe, mas é um livramento, rapaz. Um livramento, eu acho que pessoas que estiveram no poder, extremamente machistas, preconceituosas, racistas, homofóbicas, que para mim isso é um livramento. Ela nem mandou o recado, ninguém sabe o que ela está falando. Estou na dúvida, estou aqui pensando. Estamos tentando achar quem é. Uma pessoa para assumir, uma pessoa para trazer de volta. Uma pessoa para assumir? Eu não quero que ninguém suma, não. Nem esse. Não sou tão ruim assim. Acho que as pessoas têm o direito de se transformar, de né? pensar e aceitar e ser o que elas quiserem, tá tudo certo. E uma pessoa para trazer de volta... Ixi. Eu vou... A vovó? Não, eu acho Não? que... Eu acho que todo mundo passa pela Terra, assim, pelas nossas vidas e vem e fica o tempo certo, assim. Acho que eu não traria ninguém de volta. Que passou, assim. passou. É. Um amigo? Deixou um legado, né? Um amigo? Ou amiga? Ixi, são tantos. Mas tem um, a gente tem, mas tem um que é mais próximo, não adianta. Que é o que tá toda hora conectado com a gente. Isso é normal. Eu tenho... Não é que é melhor, é que tá conectado. Eu tenho muitos, assim, mas ultimamente tem um amigo muito especial, assim, que é o Léo, é professor lá do Objetivo. E, lógico, a nossa vida é de altos e baixos, né? De momentos. Em alguns momentos eu estive por baixo e ele estava lá segurando a minha mão. Legal. Então, fica ele. O que eu mais preciso? O que eu mais preciso... Nossa, você falou que era bate-boot. Eu não sou assim. Eu tenho que pensar. O que eu mais preciso... eu não preciso de mais nada, não. Tá realizado. Graças a Deus. Não tô. Tem muita coisa que eu quero ainda. Viajar para Itália e para França. Mas eu acho que tem tanta gente que precisa muito mais do que eu, então... Não, mas aí é outro caso. É um caso de humanidade. Tô então, falando o seu. Seja um pouquinho egoísta agora. Tá, então eu sendo egoísta, eu preciso de pessoas mais humanas, assim, para formar uma boa corrente. Pra gente salvar esse Brasil, esse mundo, esse planeta. Pô de alfa é? Como? Pô de alfa é? Pô de alfa é o programa. O que você acha? Achei bárbaro a oportunidade, a gente está assim super relaxado, até esqueci que tem câmera. Achou que estava aqui num bate-papo? Achei, quando falaram podcast, eu falei, é só a voz que vai aparecer, e eu tô meio rouca, mas tudo bem. Mas é muito legal assim a forma como vocês lidam com a entrevista, a gente fica relaxado, parece que é um bate-papo de amigos. Parece que a gente já se conhece muito tempo. Né? O Luciano eu já conheço. Nossa, ele sabe o quanto eu admiro a esposa dele, Ana Paula, uma baita amiga. São amiga, né? Somos amigas de bastante tempo, assim, e bem próximas. E aí você entrou nessa conversa, assim, eu falei, ué, de onde ele tá vindo? Eu achei que era só com o Luciano. Mas foi muito legal. Intruso gigante? Quem é esse intruso gigante? Foi muito legal essas pinceladas aí, ó. Não vou nem levar pro futebol esse bate-bola, vou trazer pra arte. Legal. Essas pinceladas aí de amor, de amizade.
E acho que todo mundo aqui, nós três e muita gente está querendo um mundo mais justo, né? Que tenha mais diversidade. E a Cláudia Gil? A Cláudia Gil é? A Cláudia Gil é essa pessoa simples, sorridente, que o rapaz falou, né? Ah, pô, pessoa sorridente, você não tem dente, pô. Tá bom, pô. Tá bom. Mau trabalho, né? Para escovar o dente todo dia, tem que mostrar. Para deixar brilhando, tem que mostrar, pô. Tem que mostrar. A Cláudia Gil é essa pessoa que tem amor à vida, amor à família, que gosta muito do que faz, que é persistente, não desiste de buscar um mundo melhor para todo mundo. É isso. Quer mandar um ressalve? Não, você é depois. Quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Pessoal? Para um monte de gente, assim. Então primeiro para os meus alunos, que falar. são eles que me mantêm com esse sorriso no rosto, porque acreditam no meu trabalho. A rede, né, da escola também, que confia em mim. A família, que está sempre junto, aos amigos. Enfim, a você que está me ouvindo. O filho. O filhão, a namorada do filhão, super Já é maior de idade, Valéria. né? Hã? Já é maior de idade? Ele já tem 30. Olha. Meu filho trintou já. Bebezinho. É meu bebê. Um baita homem. Luciano, quer fazer o ressalve? Agradecer a confiança, né? O bate-papo foi muito bom. Entender um pouco mais de artes, foi muito legal. Pô, obrigado pela confiança, Cláudia. Obrigada eu pela oportunidade. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus e até lá.